Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula para certificação Linux. E essa aula é uma leitura da apostila que é cedida pelo Instituto Linux para a prova LPQ1. A apostila é a versão 5.0 em português. Então, hoje nós vamos estudar o Advanced Pack Tool, que é o APT. O APT, ele é um gerenciador de pacotes. Se você já utiliza o Ubuntu, o Linux Mint, o Kali Linux e o Debian principalmente, você sem dúvida utiliza ou já utilizou o APT. Ele funciona aí como um buscador, ele busca aí os softwares que ficam em repositórios e ele resolve a questão de dependências que muitas vezes o DPKG que nós estudamos na última aula, ele não resolvia. Então é importante saber que essas dependências, elas geralmente precisam ser resolvidas, elas são programas que precisam ser instalados junto com o programa principal para que possa funcionar. Antigamente isso era feito aí manualmente, independente, cada dependência feita de forma independente, da mesma forma que a gente viu lá no DPKG. No APT é trazido dentro de um pacote e é instalado tudo junto e resolvido tudo ao mesmo tempo. Isso pode ter suas vantagens ou as suas desvantagens. Então vamos lá para estudar um pouquinho mais do APT. Então ele é um sistema de gerenciamento de pacotes com um conjunto de ferramentas que simplifica bastante a instalação, atualização, remoção, gerenciamento de pacotes. O APT ele fornece recursos como busca avançada, resolução automática de dependência. O APT ele não é um substituto para o DPKG. Na realidade, ele é como se fosse um front-end aí do DPKG, aonde dentro do próprio APT nós temos um DPKG para poder fazer as instalações, mas ele também busca os softwares lá nos repositórios e ele ajuda a resolver a questão das dependências. Por isso ele acaba sendo bem mais prático. O APT ele trabalha em um conjunto com repositórios de software que contém os pacotes disponíveis para instalação. Esses repositórios eles podem ser um servidor local, remoto ou até mesmo um disco de CD-ROM. As distribuições como Debian, Ubuntu mantêm seus próprios repositórios. Outros repositórios podem ser mantidos por desenvolvedores ou por grupos de usuários. Os comandos são apt-get, que é usado para baixar, instalar, atualizar e remover pacotes. O apt-cache, que é usado para executar operações como pesquisas no índice do pacote. E o apt-file, que é usado para buscar arquivos dentro do pacote. Vamos aí a alguns exemplos aí, principalmente do apt-cache. Vamos aí dentro do nosso sistema. Então, vamos lá. apt-cache search. Vamos colocar aqui a Apache 2. Vai trazer uma série de vai trazer a instalação aí de uma série de dependências que foram feitas aí dentro do Apache 2, né, dos módulos, de adaptadores, de uma série de dependências que eram necessárias para a instalação do Apache 2. Vamos lá. Então vamos ao próximo, apt-cache show Apache 2. Vocês podem ver informações sobre o sistema, né? Versão, pacote, o tamanho do pacote, quem possibilitou as dependências que foram instaladas nele, descrições aí a respeito do HTTP Apache. Instalação desse pacote resulta em uma instalação completa, incluindo arquivos. Então você consegue identificar como que foi feito a instalação, inclusive o checksum, tudo a respeito do pacote. Vamos lá, próxima.
próximo é apt cache depends Apache 2. Bom, aqui ele vai dando mais informações sobre os links, sobre as dependências, sobre tudo aquilo que ele tem aí instalado. Informações também sobre o Apache 2. Bom, então visualizada aqui a questão do apt-cache, né? O apt-get update ele vai possibilitar a atualização do software com apt, e ele possibilita aí atualização e recuperação aí de informações apt update. apt-get update. Atualizar tudo que existe em relação aos repositórios. Então, o apt-get update ele possibilita essa atualização, né? Tanto apt-get update quanto apt-update, qualquer um dos dois, eles podem fazer a atualização dentro do sistema. O apt-get install ele vai instalar um determinado pacote. Então vamos lá, apt-get install. Vamos lá no Apache 2. Vai reinstalar o sistema. Nós poderíamos colocar aí um apt-get install Python 3. Fez a instalação também do Python. Ou seja, vocês veem a rapidez, né? O quanto é rápido aí apt list. Vamos listar aí tudo que a gente tem dentro do sistema. Vamos verificar aí todos os pacotes, tudo que foi instalado, informações sobre esses pacotes. Vamos procurar lá a quantidade enorme de pacotes, né, que são instalados. Estamos aí no apt list. Aptitude, nós instalamos também. E agora o apt-get remove. Vamos remover aí apt-get remove. Então o apt-get remove. Vamos colocar o Apache 2 de novo. Vamos remover. Perguntando se eu quero continuar na remoção. Ok. Se quiser instalar novamente, apt-get install Apache 2. Reinstalou novamente. A lógica é bem parecida lá com o dpkg. Como eu disse, na realidade, por trás lá em background é o dpkg que está lá, só que ele foi adicionado com uma série de serviços a mais para poder possibilitar essas instalações. Então vamos apt-get
Então vamos lá, apt-get purge, vamos colocar o "-p" Apache 2. Vamos apt -purge Apache 2. Olha só, no purge ele faz a remoção também. Vamos lá no apt purge Apache 2. No purge ele vai fazer a remoção também. Só dá um sim aqui. Ele vai retirar tudo que havia do Apache 2, inclusive as configurações. É uma limpeza muito mais bem feita do que o remove. Então deixa o seu sistema um pouco mais limpo em relação ao remove. Então o apt-get remove ele vai remover aí alguns pacotes, mas como eu disse, pode utilizar o purge também, né? Aqui ele acrescentou o remove, ele acrescentou o purge. Você pode utilizar o purge sozinho ou pode utilizar somente o remove. Então, o que pode acontecer muitas vezes também são as dependências quebradas. Essas dependências quebradas no sistema, elas significam que muitas vezes o sistema pode ter alguns erros e a gente pode ser necessário fazer aí algumas correções. Então vamos fazer aí a correção de algum possível aí, alguma dependência, alguma coisa quebrada aí dentro do sistema. Apt-get install -f Apache 2. Então ele procura consertar os pacotes quebrados, instalando dependências ausentes, garantindo que todos os pacotes voltem a ficar consistentes. Ou seja, pode ser feito depois da instalação e justamente para poder consertar aí alguma dependência que não tenha ficado muito ok aí dentro do sistema. Então o apt-get update, né, que é importante sempre aí fazer aí esse comando, principalmente antes de fazer qualquer instalação. Tá? Também pode ser apt update, sem problema nenhum. Ele atualiza, ele vai lá no source list, atualiza as camadas. E o cache local, que é o lugar onde esses pacotes ficam antes até de serem instalados, né? Às vezes prontos lá para serem instalados. Às vezes é bom ir lá dar uma verificada lá, var/cache apt arquivo. Então é bom lá ver, né, se está tudo ok aí, se os pacotes estão lá para serem instalados. Apt cache cd apt ls-la. Vocês vão ver lá o diretório archives, cd archives ls-la. Vocês vão ir lá ver o Apache 2 lá, que é o que está pronto para ser instalado. Então um outro arquivo importante também são aqueles do parcial. Então ls-la no parcial, que é esse daqui, muitas vezes é um diretório, né? cd parcial ls-la. Você pode encontrar aí alguma coisa que esteja aí, né, se foram parcialmente baixados, são copiados para apt arquivos parcial. Então são arquivos importantes aí para a gente conhecer, para a gente verificar. Muitas vezes podem ficar parados os arquivos aqui no momento da instalação. Então um outro que é necessário é o apt-clean. O apt-clean ele vai fazer
desculpa, aqui, apt clean, ele vai fazer a limpeza desses arquivos. Então vamos lá. Então outro dentro aqui de arquivos pode ser o apt clean. Apt clean. Pois é, aqui com o apt clean a gente limpa tudo que está dentro do cache. Bom, pessoal, então é isso. Em 15 minutos fizemos aí uma leitura aí da parte referente ao apt na apostila do Instituto Linux para a prova de LPIC 1. E até a próxima aula. Até mais.